A nossa história se desenrola em uma cidadezinha pacata, daquelas onde o tempo parece andar mais devagar. As sombras se esticavam pelas ruas estreitas e silenciosas, como se escondessem segredos. E no coração dessa cidade, um poço antigo, conhecido como o Poço dos Sussurros. Uma aura de mistério e medo, como um nevoeiro denso, envolvia o poço. Pedro, um jovem de espírito inquieto, sempre se sentiu estranhamente atraído pelo poço. Armado com uma coragem que beirava a insanidade e uma lanterna bruxuleante, Pedro decidiu enfrentar o desconhecido. Era a hora da verdade. Pedro respirou fundo, o ar denso e pesado como se estivesse no fundo de um lago. Ele podia sentir o peso de olhares invisíveis sobre ele. Mas a determinação de Pedro era mais forte. Ele se aproximou da borda do poço. A escuridão lá dentro parecia ter vida própria. Com um último suspiro, Pedro começou sua descida. A corda rangeu sob o peso de Pedro, como se protestasse contra a ousadia do rapaz. A escuridão o engoliu por completo, um abraço frio e absoluto. A cada metro que descia, os sussurros se intensificavam, transformando-se em murmúrios guturais, como vozes vindas do além-túmulo. Ele sentia o cheiro de mofo e terra úmida, o cheiro da morte e da decadência. O ar estava denso, difícil de respirar, como se o próprio poço estivesse tentando expulsá-lo. A lanterna bruxuleante iluminava apenas alguns palmos à sua frente, criando sombras assustadoras, que dançavam e se contorciam nas paredes úmidas do poço. O tempo, impreciso e cruel, parecia se distorcer. Minutos se transformavam em horas, horas em uma eternidade. Finalmente, seus pés tocaram o chão sólido. Pedro respirou aliviado, um suspiro que ecoou pela escuridão. Ele estava em um túnel estreito e úmido, claustrofóbico como um caixão. A escuridão era quase absoluta, um véu que cobria tudo. Mas os sussurros ainda estavam lá, guiando-o para o desconhecido, conduzindo-o para o coração das trevas. Pedro seguiu o túnel, tateando as paredes úmidas e viscosas. Seus passos, hesitantes e incertos, ecoavam na escuridão, os únicos sons em um mar de silêncio. Ele sentia que estava sendo observado, como um rato em uma ratoeira, mas não conseguia ver nada além das sombras que dançavam ao redor da luz da lanterna. O ar estava pesado, carregado de uma energia estranha, uma sensação de perigo iminente. De repente, sua mão tocou em algo sólido e frio, um objeto que não pertencia àquele lugar. Era um baú de madeira, parcialmente enterrado na terra úmida, como se estivesse esperando por ele. Com cuidado, as mãos tremendo de ansiedade, Pedro abriu o baú. Lá dentro, encontrou um diário antigo, com as páginas amareladas pelo tempo e pela umidade. A curiosidade, ardente como uma chama, ardia em seu peito. Ele precisava saber o que estava escrito naquele diário, que segredos ele guardava. Com mãos trêmulas, Pedro começou a ler, cada palavra o puxando para mais fundo do mistério, um mundo oculto. O diário contava a história de um homem que descobriu o poço há séculos, consumido pela curiosidade e loucura. Ele falava de um mundo oculto, de beleza sedutora e terror indescritível. Habitavam criaturas de pesadelo, seres que desafiavam a imaginação. O homem atravessou o portal, deixando sua humanidade para trás. Ele testemunhou horrores indescritíveis. Um preço alto demais. Um sacrifício de sangue. Pedro sentiu um calafrio, como se os sussurros soubessem seu segredo. Precisava alertar as pessoas. Mas como escapar do poço? A resposta estava nas últimas páginas do diário. O preço da liberdade. O coração de Pedro batia forte, um tambor ecoando em seus ouvidos, enquanto ele lia as palavras finais do diário, cada palavra um prego em seu caixão. Para escapar do mundo oculto, para escapar da loucura e da morte,
Era preciso oferecer um sacrifício vivo, uma vida em troca de outra. O diário não especificava o que aconteceria se o sacrifício não fosse feito, mas Pedro podia sentir a presença maligna que habitava aquele lugar. Podia sentir os olhos frios e famintos sobre ele, esperando seu próximo movimento. Ele fechou o diário com força, como se pudesse conter o mal que havia dentro. Estava preso em um pesadelo, um labirinto de horror sem saída. A escuridão parecia se aproximar, sufocando-o, roubando seu ar e sua esperança. Ele precisava tomar uma decisão que o assombraria para sempre. Sacrificar uma vida para salvar a sua? Condenar um inocente para salvar a si mesmo? Ou enfrentar a ira do mundo oculto, a fúria dos monstros que habitavam as sombras? Dilema no escuro. Pedro se sentou no chão úmido, abraçando os joelhos, tentando inutilmente encontrar conforto na escuridão. A lanterna bruxuleante lançava sombras sinistras nas paredes do túnel, um show de horrores projetado em pedra. Ele estava sozinho, completamente sozinho. A culpa e o medo o corroíam por dentro, ácidos queimando sua alma. Ele não podia sacrificar uma vida inocente, não podia manchar sua alma com um ato tão cruel. Mas será que conseguiria viver consigo mesmo sabendo que condenou outros àquele destino terrível? Será que a culpa o deixaria dormir? Os sussurros pareciam zombar de sua angústia, alimentando suas dúvidas, torturando sua alma. Ele precisava encontrar outra saída, uma fresta de esperança na escuridão. Tinha que haver outro jeito, mas o tempo, implacável, estava se esgotando. Fuga desesperada. Pedro se levantou, a determinação reacendendo em seus olhos. Ele não se entregaria ao desespero. Guardando o diário na mochila, ele começou a explorar o túnel, procurando por uma passagem secreta, um raio de luz na escuridão. Pedro correu, o medo lhe dando asas. Ele corria em direção à luz fraca, a promessa de salvação. O poço silenciado. Com um último esforço desesperado, os pulmões queimando, as pernas doloridas, Pedro se lançou para fora do poço. Caindo de joelhos na grama fria, ele ofegava, o coração batendo forte no peito, um tambor enlouquecido. A luz da lua parecia estranhamente reconfortante, um farol na tempestade. Ele estava de volta, vivo, por enquanto. Olhando para trás, com um tremor percorrendo seu corpo, ele viu o poço se fechar, as pedras se encaixando perfeitamente, como se nunca houvesse uma abertura, como se o poço estivesse se escondendo, esperando sua próxima vítima. Os sussurros cessaram, silenciados pela noite. O silêncio da noite voltou a reinar, pesado e absoluto. Mas Pedro sabia, no fundo do seu coração, que o perigo não havia desaparecido. Estava adormecido, esperando o momento certo para retornar, esperando por ele. Sussurros do passado. Anos se passaram. As estações mudaram. A vida seguiu seu curso. A cidadezinha prosperou. As pessoas esqueceram o medo, o horror esquecido como um pesadelo distante. A lenda do Poço do Sussurro se tornou apenas uma história para assustar crianças. Um conto de terror contado à beira da fogueira. Mas Pedro nunca se esqueceu. Ele ainda ouvia os sussurros em seus sonhos, o eco da loucura, a promessa da escuridão. Ele sabia que o mal era paciente, uma aranha esperando pacientemente em sua teia, que esperava o momento certo para retornar, para se alimentar, para espalhar o terror, e ele estaria lá, esperando. O guardião silencioso, para sempre assombrado pelos sussurros do passado, um farol na escuridão, um escudo contra o mal.